Fala, meu povo! Beleza? Tá no ar mais um Cenários 2022 e hoje nós vamos receber o homem que é protetor dos incautos. O homem que estudou... Já entrou no ar, mano? O homem que estudou com meus avós na época de Rio de Janeiro. Meu camarada, que a imagem no fundo tá congelada porque ainda aparece o Gani, Rui das Neves. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Ué, acabou. Tudo de paz. Congelou a imagem mesmo? Que chato. Congelou, ainda tá Rui das Neves lá, ó. Ou tá com um delay do caramba o YouTube aí atrás. E aí, meu amigo? Pode ser. Primeiro, nós vamos conversar aqui muito sobre a parte de fundo imobiliário e etc. Antes de chegar no assunto, como você chegou nesse tema no decorrer da vida? Qual é a tua história? Bom, primeiro, vamos lá. Eu não sou brasileiro, né? Vim para cá humildinho e quando cheguei aqui já tinha geração da família trabalhando com real estate. E então, quer dizer, eu já tive a minha juventude toda trabalhando com imóveis, tá? Hotel, sempre alguma coisa voltada à locação, construção. Então, a minha vida foi sempre essa, a vida toda. Parte da minha família, inclusive, tem holding familiar para aluguel de imóveis próprios e para terceiros. E depois eu tentei me desgarrar um pouquinho, né? Fui indo para a construção sozinho. E para diversificação, né? Comecei a querer entrar na renda variável. E, lógico, o mais fácil, vamos dizer assim, né? Seria os fundos imobiliários pelo meu conhecimento de imóveis. Então, vamos lá. Aí eu me especializei, não vou falar especializar, né? Eu estudei mais fundos imobiliários que ações, BDRs, estoques. O fundo imobiliário é mais minha veia. Entendido. Vamos lá começar a apresentação? Você tem uma apresentação PowerPoint que você preparou, né? Porque eu pensava que a sua primeira pergunta ia ser o seguinte: os fundos imobiliários estão baratos ou estão caros? Eu estava esperando essa então vamos lá. Voltamos à fita. Meu amigo Rui das Neves, os fundos imobiliários, eles estão baratos ou eles estão caros? Essa é a lógica, né? Já que o cenário é 2022, eu tenho que responder o seguinte: existe duas maneiras de responder. A minha opinião, lembrando que a minha opinião não é a opinião da BMC, né? Tá aí prova a idoneidade da emissora. Vocês chamam todas as posições, todas as opiniões do mercado, e eu fico muito feliz de vocês terem me dado essa confiança e de expor também um lado, né, um dos lados da moeda. Tecnicamente, os fundos imobiliários estão baratos, mas financeiramente ainda, no geral, lógico, tudo que nós estamos falando é no geral, né? Ainda não estão baratos, podem ficar mais ainda. Aí eu vou explicar minha tese aqui. Vamos ver se a gente compartilha a tela, que aí no racional, professor, no final me pergunta o que quiser ou me interrompe. Tá aí a imagem? Tá. Ih, errei aqui. É que o Batman me persegue, desculpa. Pelo amor de Deus, mano. Vamos lá. Que o Batman me persegue. Meu Deus, é a operação contra a ajuda dos incautos. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer um racional. Eu quero demonstrar ao pessoal todo aqui que eu vou mostrar uma tese para cada um raciocinar. Lembrando que ninguém é o dono da verdade. Tá? Apenas eu sou um investidor, uma pessoa que tem bastante experiência. Tá? Como qualquer ser humano tem erros, tem acertos, mas pelo menos o meu histórico, eu tenho dado sorte, tenho dado acertos,
e a gente vai trabalhar em cima do racional. Vamos lá, e eu gostaria que todo mundo prestasse atenção no que eu vou dizer. Primeiramente, nós temos que dar um passo um pouco mais atrás. Professor, em 2019, tá, o final de 2019, nós chegamos a duas situações diferentes. Primeiro, lá na época, os imóveis, o valor patrimonial dos imóveis estava muito menor do que o valor de mercado. Tá? Eles estavam sendo negociados muito além. As pessoas estavam aceitando pagar valores irracionais. Tá? E deu no que deu. Aí nós vemos agora. Agora nós estamos com o último boletim de novembro de 2021, que se inverteu. Veja bem, hoje os valores patrimoniais estão maiores que os valores de mercado. Aí, em tese, o senhor vai dizer assim, então está tudo barato, está em liquidação? Aí eu digo, será? Olha aqui a demonstração, aqui, ó. Juntando a tela. Nós estamos em situações adversas. Confere, professor? Situações totalmente adversas. Nós tínhamos aqui o valor de 88 bi de patrimônio, hoje temos 130 bi de fundos imobiliários. Só que, onde nós temos que analisar isso aqui? Por que o mercado está batendo tanto nos fundos imobiliários, ao contrário que muitos pensam? Primeiro, nós temos que entender o seguinte, a referência principal, tá, dos fundos imobiliários é o Tesouro Direto de longo prazo, que normalmente é usado, nesse momento, é o IPCA 2035. Tá? Só que o IPCA 2035, ele tem duas variantes de taxa, certo? O IPCA mais ou mais. Então, se a gente perceber aqui, o mercado enxerga, os investidores enxergam o quê? Hoje, 10,74 mais 5,24. Então, o mercado hoje está enxergando, se botar o capital no Tesouro IPCA 2035, neste momento, na projeção de um ano, tá, está dando 15,76. E isso machuca os fundos imobiliários. Aí, professor, o senhor vai me dizer o seguinte, mas então, Rui, então quer dizer que eles estão baratos? Financeiramente, pode ser que não. Porque o mercado, tá, dos fundos imobiliários, ao contrário que todo mundo pensa, tá, na minha opinião, tá, de uma maneira romântica, se compara os imóveis entre imóveis normais, físicos, com fundos imobiliários. Essa mecânica, na verdade, ela não funciona. Por quê? Nos fundos imobiliários, o valor intrínseco dos imóveis, tá, eles têm a variação normal, mas nos valores patrimoniais nós temos uma projeção, tá, normalmente é feito de 10 anos, e todos esses valores calculados com quedas com vacâncias, capacidade de realocação da região, tal, que todos aqueles cálculos feitos a valor presente se chega no valor patrimonial. Então, veja bem, é uma gangorra. Eu digo para as pessoas que o fundo imobiliário é um ótimo investimento, mas ele é muito cíclico, ao contrário do que todo mundo pensa. Tá? Você tem que saber comprar os fundos imobiliários no momento certo. Lógico que ninguém acerta o olho esquerdo da mosca, mas consegue acertar a barriga do boi. Entendeu? Apenas são tamanhos diferentes. Você consegue chegar à proximidade. Mas o que acontece? As pessoas têm que entender que há essa variação. Os fundos imobiliários trabalham muito próximos à marcação ao mercado dos tesouros. Tá? Esse é o problema. Temos uma outra variação que mexe na cotação, professor, que é muito controverso. É a taxa Selic. Isso aí vai dar polêmica. A taxa Selic, as pessoas vão dizer, peraí, mas isso aí é juros de curto prazo, isso não tem nada a ver com o fundo imobiliário. Aí eu digo para as pessoas, tem sim. Tá? O Tesouro, ele faz uma correlação, tá, de patrimonial.
Mas os juros Selic, os juros de curto prazo, eles mexem muito, professor, no volume de negociação. E nós sabemos que volume de negociação, tá? Pressão vendedora faz subir, faz descer cotação, e pressão compradora faz subir cotação. Então, as pessoas, quando vão investir, na verdade, elas vão atrás de quê? De taxa de juros. Gente, todo investimento que for, todo, ele tem a correlação com juros. Então, não adianta a pessoa achar que o fundo imobiliário vai ser bom a vida toda, porque ele é cíclico. Porque se os juros sobem, a cotação cai. Se os juros caem, a cotação sobe. Isso, imaginando o mesmo rendimento que ele imaginando que ele não tivesse variação, tá? Essa gangorra em cima dos juros de longo prazo, casado com um percentual da Selic, faz essa variação. Então, a gente tem que comprar quando? Tentar comprar quando está barato. Não adianta comprar quando está caro, que você vai ter perda patrimonial. Tá? Aí o senhor vai dizer para mim, professor, essa correlação não existe. Tá? Então, eu vou usar um exemplo aqui, por exemplo, de um material de uma própria gestora de fundos imobiliários, que não faz sentido eu colocar aqui qual foi. Tá? Ela fez uma correlação aqui. A gente tem que entender que Excel ele pode ser feito tudo, né? Você pode fazer de uma maneira. E ele não deu um casamento aqui, mas eu achei melhor para as pessoas verem como existe essa relação, sim. Eu peguei imagens que são públicas de sites de informações diferentes para a gente não ter nenhum risco de manipulação de informação. Professor, isso aqui é um site, acho que é do site Poder. Poder 360. Sei o que lá, 360, né? É muito bom. Eu não queria falar o nome todo. Mas não tem problema. Trabalho? E esse aqui é um material que eu achei no Investidor de Risco. Tá? Eu não achei até a data de agora, mas eu quero que o pessoal veja o seguinte, olha como os dois materiais, olha como casam a correlação negativa. Gente, vou tirar aqui, vou apertar. Aqui, ó. Tá dando para enxergar bem, professor? Tá, sim. Olha como funciona correlação. Então, não adianta a gente falar que é totalmente o tesouro de longo prazo, que ele tem sua relação sim, essa que é a oficial, essa que é em cima dos laudos, mas nós temos o mercado que é mais soberano. Entendeu? Então, isso acontece muito. Por quê, professor? Vamos lá, deixa eu beber um gole d'água. Deixa eu fazer uma pergunta. E quando você bebe um gole d'água, eu faço a pergunta. E quando você bebe, eu faço uma pergunta. Essa teoria vale tanto para fundo de tijolo como para fundo de papel? Da relação de juros? Para todos. Sendo que, sim, porque todos os ativos, eles correm atrás de juros. Todos. Sendo que o que vai variar é que o rendimento de papel, em geral, ele é mais linear. Tá? Até pela pulverização maior dos recebíveis. Tá? Os do tijolo, como tem normalmente, tá? Até pelo tamanho da nossa indústria, tem menos. O maior fundo, acho que é da Alquineia, se não me falha a memória, acho que é 4 bi. Então, ele está mais sucinto, tá mais sensível à diferença de rendimento quando tem algum problema no contrato. Tá? Eu não sinto nenhum problema, eu até gosto muito mais dos de tijolo, porque quando você tem alguma queda de rendimento naquele momento, às vezes 2, 3 meses, a cota cai, que cai automático, professor. Cai automático, é impressionante. Um inquilino, por exemplo, paga uma cota, naquele mês cai o rendimento, automático, cai a cota. O pessoal trabalha ali na ponta do lápis. Então, e cadê os fundamentos daquele fundo? Quer dizer, vários imóveis AAA, vários inquilinos, aí dá problema em um de 30. Pô, a pessoa vai penalizar? Aí alguém vai dizer, não, vou comprar mais barato para baixar preço médio. Mas veja bem, se caiu o preço, é que teve mais pressão vendedora. Mais pessoas pensaram que aquela cota não está valendo mais aquele preço. Entendeu? Então, vale para os dois, sendo que
a variação é menor dos papéis. Por isso que o pessoal diz que é mais protetivo nesses momentos, né, do que os de tijolo. O que eu ia explicar aqui. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, nós tínhamos muito menos investidores e muito mais técnicos, porque como tinha menos, não era muita gente que conhecia os fundos imobiliários, então tinha menos variação do que hoje, mas mesmo assim, aqui em cima, eu demonstrei um corte, tá, de 2010 a 2018, então são 8 anos, não é um corte pequeno, certo? Mas veja bem, professor, eu vou fazer uma observação. O senhor veja que foi aumentando os investidores. Quando chegou em 2013, quando as cotas começaram a cair, saiu até investidores. Veja aqui, 101 foi para 93, para 89. Aí eu chamo todo mundo para analisar. Alguém com sã consciência acha que este crescimento aqui é orgânico dos últimos 3 anos, principalmente pós-eleição, 2018 para 2021, isso aqui não foi orgânico. E isso aqui não foi o pessoal estudando, entendendo que os fundos imobiliários eram muito melhores que renda fixa. Não, eu entendo que o pessoal caiu, a maioria caiu de paraquedas, ou caiu porque tá todo mundo colocando, porque a renda fixa não está dando nada. Aquela famosa frase antiga, né? Que até 1 ano atrás a renda fixa morreu. Não morreu, nunca vai morrer, porque é a referência de tudo, né, professor? Aí, sim, vamos em cima do material aqui, já está acabando, que saiu no último semestre de 2021, do perfil dos investidores. Crescimento absurdo. Eu quero que o senhor perceba a média de investimento do ticket do pessoal caindo. Isto aqui não é nenhum tipo de preconceito, nem nada, é apenas um fato que as pessoas foram entrando com muito menos dinheiro. E pela lógica, pela lógica óbvia, quanto menos dinheiro, tem uma correlação com menos conhecimento econômico. É a pessoa que saiu da poupança, os mais avançados, um CDB do bancão, e acabaram caindo para os fundos imobiliários. Perceba aqui que o ticket caiu de 40 mil de média para 6 mil de média. Agora, professor, tudo que eu falei, eu fiz uma mistura. Olha que legal aqui esse trabalho, para as pessoas entenderem. Olha a correlação aqui de investidores, o saldo mediano caindo. O último relatório desse foi primeiro semestre, gente, que com certeza, com essa evasão de dinheiro que está saindo dos CPFs, isso é público, qualquer um sabe que está saindo muito dinheiro de CPF da Bolsa e está entrando gringo. Isso aqui com certeza baixou. Isso aí é só esperar lá para janeiro, fevereiro, que esse novo relatório deve baixar para 4, 5 no máximo. Mas veja bem a relação dos juros. Aqui, 40 de médio, quando começou a cair, o ticket foi caindo. E agora subiu. Essa subida muito rápida é a que eu digo que a probabilidade disso aqui baixar para 4, 5. Aí você vai me dizer, mas Rui, mas tem alguma outra maneira que a gente possa ver, já que ainda não saiu o relatório? Tem, do último mês aqui. Analisem, gente, o volume de negociação de pessoas físicas em 2019 e agora em novembro de 2021. Baixou de 72, quase 73, para 63 de volume de negociação. O IFIX caindo, quer dizer, todo o volume geral caindo, e desse todo o volume geral caindo, menos pessoas negociando. Então, eu entendo que os CPFs estão tirando muito dinheiro da Bolsa. Está aqui o IFIX em queda. Antes que o senhor me pergunte, professor, o senhor vai dizer, mas esse último mês aqui, de dezembro, deu uma subidinha. Eu quero explicar às pessoas que, normalmente, em junho para julho e dezembro para janeiro, normalmente sobe as cotações porque são fechamento semestral, e nesses fechamentos semestrais
todos os gestores são obrigados a distribuir a partir de 95% do lucro caixa. Então, normalmente, esses dois fechamentos, às vezes, sai um resíduo a mais. A tendência em janeiro, voltar à queda pela taxa de juros maiores. Professor, então, aqui é o final da apresentação. Se você quiser, o senhor deve perguntar quando eu vou voltar, tá? E se voltar, o que eu compraria? Eu iria falar para as pessoas o seguinte: comecem a sair dos papéis, porque há um comportamento natural de quando os rendimentos dos papéis começarem a cair, porque a inflação começar a cair, os rendimentos nominais vão voltar a descer. Vai ter marcação a mercado nos papéis, entendeu? Então, isso que vai acontecer, vai ter aquele efeito manada. Todo mundo vai voltar para os tijolos. Então, antecipem essa troca, que o upsider das classes, eu acho muito melhor entrar nos de tijolo nesse momento, mesmo eles pagando um yield menor, tá, do que os papéis hoje, tá? Quando eles retornarem às cotações e quando tiverem as renovações de contratos e por aí fora, e eu acredito que vão voltar às salas comerciais com calma. Não adianta, a vida vai voltar ao normal. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, vai voltar ao normal. Tá? Os yields vão, o hidden cost vão ficar de 2 dígitos tranquilamente. Professor, se o senhor quiser fazer pergunta, eu tenho até material aqui, para se o senhor quiser fazer mais algum outro questionamento, o senhor fique à vontade. Fechou. Descompartilha para gente. Interrompe o compartilhamento. Você mesmo aí, Rui. Lá. Isso. Saiu? Saiu. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Para você. A minha esposa, ela deve começar a trabalhar, ela já está meio que trabalhando em home office, em presencial, voltou agora. Ih, cadê o Rui? Rui sumiu. Rui sumiu. O Rui caiu. Qual ia ser meu questionamento para o Rui, para vocês já terem uma ideia? A minha esposa, ela vai já começou agora, dia 1º de dezembro, a voltar para o presencial. Mas ela não vai, por exemplo, todos os dias. Então, a pergunta que eu faço, várias pessoas não vão mais todos os dias. Então, muita gente perdeu a baia, não está mais com a baia fixa. Não quer dizer que aquele local que eu sentei durante 5, 10, 15, 20 anos da minha vida, ele vai continuar a estar lá. Agora é o famoso, eu estou lá hoje, amanhã quando eu chegar pode estar Maria, no outro dia pode estar Joana e etc. A não ser que eu tenha uma equipe. Então, aquela equipe está ali, mas se minha equipe é 10, eu vou ter 6 lugares. E com isso, está tendo muita devolução de prédio. Muita. Tem um amigo meu que ele trabalha, eu esqueci, eu quero falar o nome porque é pública essa decisão, mas eu esqueci o nome, é o Racha da Baia. A Baia criou um filhote, ele está nesse filhote. Eles estão entregando o prédio, Alphaville. Entregando o prédio, não quero mais. E estão indo para outro prédio, que a tecnologia é mais barata, ocupando espaço menor, fazendo home office. Então ainda tenho muito questionamento o quanto esses fundos vão voltar ao normal. Se vão voltar ao normal e quando vão voltar ao normal. Eu não sei se é uma coisa tão rápida assim que o mundo vai aos poucos voltando ao normal, que todo mundo vai voltar a ir para o ambiente de escritório. Não sei. Eu juro que eu tenho essa dúvida muito, muito grande, tá? E eu queria perguntar isso para ele. E já adiantando uma pergunta que eu vou fazer para ele, que eu gravei aqui, eu não sei nem que dia vai passar, porque eu não tenho de cor. Provavelmente a produção aqui já tem a sequência das gravações, como é que foi. Uma pergunta clássica, eu falo para ele o seguinte, olha, tem shopping que está lotado, mas só está lotada a praça de alimentação. E aí, como está o setor de shopping? Tá, então deixa eu voltar. Volta aí, Rui. Isso que da internet Saquarema, passou o carro no quebra-mola, a internet sai do ar, né? Cidade pequena é assim mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, que eu estava contando uma história quando você caiu. Minha esposa, a equipe dela não vai mais todo dia. Vai ter revezamento.
Então vamos imaginar que de 10 lugares ela só vai precisar de 6, sempre existindo. Porque no revezamento sempre, sei lá, 40% da equipe está em casa. Então um grupo vai segunda e quarta, outro terça e quinta, Y. Isso pode ser um novo normal para muita empresa. Então significa que os prédios vazios só vão voltar a ser ocupados quando a economia crescer o suficiente e se contratar mais pessoas ou a empresa crescer algo parecido. Então uma dúvida que eu tenho, se fundo de sala ele volta numa velocidade tão rápida, sabia? O que você acha? Sim, mas em tese, os fundos imobiliários são para longo prazo? Sim. São para longo prazo. Então, se você está a olhar para o hidden cost, tá? E você está comprando nesse momento com os valores abaixo do valor patrimonial, lembrando que eu expliquei a diferença, tá? Baixo valor patrimonial, eles estão baratos, mas eles podem ainda cair mais por causa da taxa Selic e por causa do Tesouro. Pode cair mais. Eu acho que eles ainda vão cair até, vamos dizer assim, março, abril, maio. Depois eles vão começar a recuperar. Então, você comprando agora, e olhando para longo prazo, professor, tá? Eu não vejo nenhum problema aguardar um pouquinho. O problema é que é a falta de comportamento das pessoas. As pessoas querem comprar um ativo qualquer, principalmente de longo prazo, e quer que no dia seguinte a cotação já recupere. Já quer que o rendimento suba com uma semana. E as coisas não são assim. Tá? Eu acho que as pessoas tinham que repensar o que é renda variável. Tá, mas o meu medo é o quanto tempo vai demorar isso, entendeu? Eu não sei até quanto isso volta tão rápido. Fundo de shopping, tem uma discussão que eu tive com o Arthur, que eu entendi a alegação dele depois do debate, e eu acho que ele meio que me convenceu pelo seguinte. Qual foi a minha pergunta? Pô, shopping tá lotado, mas tá lotado para essa alimentação. Ele falou, ó, divida shopping em 2 réguas, classe A e demais. Classe A já normalizou. Classe A, a venda está igual a 19 ou até superior. Não tem mais crise nesse público. Classe B e C, nós estamos tendo ainda processo de adaptação. Mas eu acho que shopping acaba sendo um setor de diversão. Até mesmo para complementar o escritório. Porque como eu estou muito dentro de casa, caramba, eu quero ver gente. Por ver gente, se a economia, o PIB não atrapalhar, eu acho que fundo imobiliário de shopping volta com uma velocidade boa. Se a economia não atrapalhar. Agora, fundo de escritório, eu acho que até volta, mas não podemos ter ilhas. Fundo imobiliário A, B e D, sim, ok. Esses vão. E uma grande cabeçada vai demorar, entendeu? Sim, mas o senhor não acha que pode ter um efeito flight to quality se os gestores começarem a saber trabalhar isso, oferecerem essas lajes que estão vazias, que estão batendo nos rendimentos? Porque a gente tem que lembrar o seguinte: imóvel vazio não é só baixa, não é só cair a renda, é custo. Os AAA, condomínio está lá, né? Em geral, eles são maravilhosos. É lógico. Então você elimina custo e você ganha renda. Então eu acho que tem que ter um pouco mais de flexibilidade dos gestores de facilitar, de tentar trabalhar um pouco mais nos preços para encher os imóveis. Quem vai se ferrar mais? As classe B dos imóveis, que não se enquadram nos fundos imobiliários. Esses vão sofrer, porque você vai chegar para um inquilino, olha só, você paga tanto nesse imóvel de classe B, eu tenho aqui um duplo A aqui, eu te faço pelo mesmo aluguel. O cara vai querer. O problema é que os gestores, eles costumam segurar muito imóvel vazio, entendeu? Eles é que esperam mais do que o próprio cotista. Entendeu? Então, quer dizer, vamos trabalhar um pouquinho mais para alugar. Olha, eu também faço uma gestão de alguns imóveis e eu vou dizer para o senhor, a minha vacância é 0. E a Rio de Janeiro. Tá? Por que é 0? Porque eu acho que você tem que trabalhar com um pensamento parceiro do inquilino. Eu acho que se o inquilino tiver boa fé, e se você tiver boa fé,
acho que todo mundo sai ganhando. Eu acho que não é só ficar o imóvel vazio, não, vou segurar porque eu consigo alugar mais caro. Mas aí você tem que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Entendeu? Enche tudo, cara, enche tudo. Faz contratos menores, entendeu? Faz contratos com desconto e você vai tirando os descontos no contrato. Tá? Bom, a gente não pode também... como é que eu posso fazer obras, ser um engenheiro de obras construídas, né? Cada um sabe onde aperta o calo, tá? Mas eu, pela minha experiência, eu acho que dá para subir um pouco sim, as ocupações. Pô, e essa experiência é grande, né? Desde Caravelas, mano. Foi um pouco depois do senhor que o senhor veio no navio. O senhor veio no navio. Eu com meu tio Pedro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tá o repasse de GPM nesses seus imóveis? Esse é o problema. A maioria tá aceitando o IPCA. O GPM passou da lógica, né? Como é que você vai chegar para o inquilino e vai chegar, olha, aumenta o seu aluguel. No meio de uma crise. Você pedir para o cara sair. Não faz sentido algum, entendeu? Eu acho que tem que se negociar. A boa política tem que se negociar. Tá? Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, os papéis, tá, já é renda fixa. Tá? E a gente tem que entender o seguinte, os fundos imobiliários de papel, tá, infelizmente, eles não passaram todo o IGPM. Por quê? Houve tanta subscrição, mas tanta subscrição, que foi colocado patrimônio para o fundo, né, recebíveis para o fundo, com cap rates menores, tá, acabou que se diluiu essas rendas e não chegou IGPM no pessoal. Tá? Há um grupo muito grande que reclama disso, entendeu? Mas nos imóveis não conseguiu se repassar, tá? E nos papéis a sua maioria não conseguiu por causa das subscrições. Não, por quê? Porque a subscrição entrou muita grana, por quê? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo básico, tá? Você tem uma carteira dentro do fundo que paga 7% de cap rate. Tá? Entrou com 7%. Você faz uma subscrição de 50%. Aumenta 50% o tamanho, que fizeram muito isso, que eu sou totalmente contra. Eu acho que tinham que aumentar os fundos organicamente. Aí o que acontece? Você bota um material de recebível ou até imóveis de tijolo, que a operação entra com 6, o que vai acontecer? Ele vai empurrar, vai pressionar o rendimento para baixo, confere? Então, se você faz uma subscrição e você recua a renda, não adianta ter o aumento de GPM e tudo mais, que você acabou sendo comida na diluição financeira. As pessoas confundem muito diluição financeira com diluição física. Eu estou pouco me lixando se eu vou ser diluído uma diluição física. Poxa, eu tenho 0,00001 no fundo de um bi. Ela faz uma subscrição orgânica. Eu vou passar para 0,0000, mais um 0,1 do fundo, não vai pouco me importar. Eu quero saber se aquele valor nominal, depois da operação, que eu recebia 50 centavos, vai continuar pagando 50? Vai pagando 60? E isso é que interessa. As pessoas com muito isso. Diluição financeira com diluição física. Meu amigo, uma última pergunta sobre fundo imobiliário. A sua neta tem e por quê? Quem? A sua neta? Que eu só conheço uma, né? Tem, a que sempre aparece contigo. Tem a pequenininha, a mais velha, é mais envergonhada, não aparece. Mas veja bem, elas têm fundo imobiliário, mas elas têm uma gestão mais passiva. Eu que faço o gerenciamento da carteira, todo mundo aqui da família, na renda variável, né? Quando chegou em 2019, depois de eu ter aparecido em muitos canais de pessoas sérias e isentas, avisando que aquelas cotações estavam irracionais, eu vendi os fundos imobiliários delas, mas eu vendi o capital investido. Eu só deixei lucro. Então, quando você deixa só lucro, eu estou mitigado de risco. Então, pode subir, pode descer, só tem lucro. Ela, junto comigo, junto com a filha, junto com minha mulher, a gente deve voltar aos fundos imobiliários no final do primeiro semestre, que eu acho que é a previsão que deve ser um momento bom de entrar, lógico, genericamente, nos fundos imobiliários. Então você acha que até lá pode cair?
Pode cair, pode cair. Pela pressão da Selic, porque é difícil, eu mostrei naquela tabela em cima. O pessoal, já que diminuiu o conhecimento, diminuiu o valor médio dos tickets, a pessoa não está preocupada se o imóvel é bom ou ruim, está a longo prazo. Ele olha para os juros. Então, se a Selic vai subir, se a previsão de Selic subir mais para 11, ela pode, quem vai garantir, o Brasil incerto, quem vai garantir que até lá a Selic pode ir para 12, 13, como há pesquisa no Bloomberg que está dizendo isso. A pessoa vai olhar, meu fundo paga 8, 9. Poxa, mas o meu CDB do banco vai pagar 15, 16. Ele sai, aí é mais fluxo vendedor. Entendeu? Então, eu acredito que, genericamente, janeiro, após fechamento semestral, os fundos ainda devem cair um pouco mais. Não é errado, tá, professor? Quem quiser ir baixando o preço médio todo mês, não é errado, é questão de técnica, né? de perfil. Eu prefiro ser um pouco mais arrojado, um pouco mais sniper. Mas não é errado a pessoa que todo mês compra lá seu pouquinho. Ele não vai errar, apenas não vai ter, como o próprio Saravalli mesmo diz, né? Não vai ter os lucros mais exponenciais. Ele usa muito essa palavra exponencial, né? Vai ser um rendimento medíocre. Mas não está errado, tá? Não vai estar errado. Meu amigo, poxa, muito obrigado aí pelo aceite, pelo bate-papo aí entre nós. Gostei bastante. Eu que fico orgulhoso aí da confiança de vocês me colocarem aqui para dar uma opinião. E é um lado da moeda, né? Eu gosto muito do fundo imobiliário, defendo muito o ativo, tá? Só que não entende, pensa que eu falo mal de fundo imobiliário, ao contrário, eu defendo muito, tá? Eu brigo, eu não gosto é quando as gestoras, as manobras que são feitas prejudicam nós, minoritários. Se não prejudicar, é um investimento fantástico, entendendo que é cíclico. Pessoal, é cíclico. Tudo procura juros. Fechou. Vamos lá, rapidinho, as 3 perguntas de sempre. Um livro que eu não posso deixar de ler em 22. Opa! Eu sempre leio. Eu sempre leio, mas eu sempre falo para as pessoas lerem. Pai rico, pai pobre. Eu falo para as pessoas, falo o seguinte, pega o seu filho, leia 1 capítulo, 2 capítulos na frente. Sente com eles e discuta os capítulos. Tá? Eu acho que é um dos melhores livros para a educação financeira dos jovens. Já teve indicação aqui também em outros programas. Uma pessoa que você quer conversar, que esteja viva e você nunca tenha conversado em qualquer lugar do planeta. Não vai ter barreira da língua. Que pessoa seria? E por quê? Ai, meu Deus do céu. Nassim Taleb. Eu acho o racional dele espetacular. Entendeu? Eu não falo o livro Cine Negro, porque eu sei que há uma dificuldade cultural de muitas pessoas para lerem, que não é uma leitura fácil. Tá? Por isso que eu não indico para as pessoas lerem quem não tem conhecimento nenhum de economia. Mas o racional dele é espetacular. Fechou. E a última pergunta. Levaria você para conversar com a minha turma com alunos com 18 anos de idade. Qual a principal dica de vida que você daria para eles? Não faça nada só porque o famoso todo mundo está fazendo. Tenha personalidade. Analise antes de fazer. Mas todo mundo está. Dane-se. Eu falo isso aqui em casa. Tenha personalidade. Em tudo. Tudo. Desde bebida, tóxico, economia, profissão, tudo. Entendido. Fechou. Então, meu amigo, poxa, muito obrigado aí. Feliz demais. E voltamos, povo. Desculpe qualquer problema técnico. Relaxa, acontece. Desculpe qualquer problema técnico, professor. E o cara deve estar ali de calção para ir para a praia, de blusa social e blazer. Não tô não. Não tô não. É que não deu para ver. Eu tinha aqui um papel colado na parede aqui. Jogo da velha, Cabral de blazer, mas não deu para ver. Em cima não deu. Opa, não dá para ver aqui, não dá para ver. Tá ali, ó, tava ali.
Ah, não deu. Tiraram. Não deu pra ver. Cabral de blazer. Então, meu amigo, Professor, muito obrigado. um beijão pra todo mundo, um beijão pra todo mundo da BMC. Falou, obrigado, meu amigo, um abraço. Esse foi o cenário de hoje com meu camarada Rui das Neves, aonde nós falamos sobre fundo imobiliário. Ele ainda está levemente pessimista para o primeiro semestre do ano que vem. Então amanhã Cenários volta. Não sei quem vai estar no ar, porque eu já gravei quase todos. Falta gravar um ou dois agora à tarde, eu não lembro direito. Então amanhã Cenários volta gravado, não vou estar aqui ao vivo. Hoje é meu último dia do ano aqui na BMC. Estarei entrando agora literalmente de férias. E volto na segunda-feira, dia 17 de janeiro. Então, povo, um Feliz Natal, um excelente 2022 para todos vocês e até dia 17. Um grande abraço.